O texto que foi lido, algum outro recado, para a gente não deixar para o final? Não, né? Nenhum outro recado aí, algum aviso, não. Vai ter festa na congregação das Casas Populares, dia 30 e 31. Uma festa que foi feita, marcada já esses dias, então, avisando a igreja, dia 30 e 31, festividades das Casas Populares. Vamos à palavra. Josué capítulo 9, versículo 3 a 15, foi o texto que o pastor Edivaldo leu aqui no início do nosso culto. E os irmãos ficam intrigados como é que a gente vai tentar falar de família, abordando esse tema aí, que é um tema histórico. Mas, pois bem, a gente vai tentar conectar esse assunto. O fato é que nós estamos vivendo, irmãos, tempos complicados. Eu me lembro de uma lição bíblica que o tema, isso já tem alguns anos, era tempos trabalhosos. Eu não sei se alguém que frequenta a escola dominical aqui lembra desse tema da lição, tempos trabalhosos. Mais do que nunca nós estamos vivendo tempos trabalhosos. E no que diz respeito a valores, no que diz respeito a princípios, no que diz respeito a caráter, isso ainda fica mais complicado, porque nesses últimos anos e com muita intensidade, em um crescimento geométrico, os valores estão sendo abalados. A verdade, ela está sendo atacada, ela está sendo dissolvida, ela hoje é tratada como algo fluido, não é? Bauman já trata sobre isso. O casamento não ficaria fora dessa abordagem, até porque aquele que está por trás dessa engenharia social, ele sabe da importância da família e sabe que o casamento é que sustenta essa família. Então, os ataques que nós vivemos hoje, no fim das contas, são todos relacionados com ataques à família. Tudo aquilo que nós estamos experimentando no ambiente social, cultural, nas artes, na ideologia, no fim das contas, o projeto é atacar a família, os seus valores e os seus princípios. Em relação ao casamento, há algo que nós precisamos compreender. É uma realidade da qual nós não estamos distantes, porque aqui em Valente, infelizmente, como em todas as cidades brasileiras e do mundo ocidental, já se reflete. Raramente você encontra hoje uma família ajustada. Dificilmente você acha uma família segundo o padrão bíblico. Marido, mulher, vivendo em harmonia, educando seus filhos, num ambiente de paz, de comunhão e dentro dos valores cristãos que nós acreditamos. Isso é uma raridade. Eu me lembro que há alguns anos já, não tem pouco tempo, nós tínhamos um amigo nosso, próximo, e a gente é aquilo que a gente mostra para os irmãos. Vivemos aquilo que falamos, mas alguém desconfiou. E aí, nesse desconfiar, resolveu investigar. E aí procurou quem? Nossa secretária doméstica. E aí ele foi perguntar, me diz uma coisa, será que aquilo que eles mostram na frente de todo mundo é o que eles vivem em casa? Ou seja, é algo assustador você se deparar com uma família segundo o projeto de Deus. Quando isso deveria ser o quê? O normal. Deveria ser o comum. Uma família segundo o projeto de Deus deveria ser o padrão. Mas infelizmente hoje é a exceção. Por que isso está acontecendo? Primeiro, em relação ao casamento, a própria ideia de casamento segundo o valor divino, segundo aquilo que Deus projetou na sua mente absoluta e soberana, a própria ideia de casamento já está totalmente equivocada. Principalmente no que diz respeito a um casamento como aliança matrimonial. Uma aliança que não é celebrada, e nós vamos tentar passear aqui à luz da Bíblia para provar isso, que não é celebrada apenas entre um homem e uma mulher. O casamento não é um pacto que se celebra entre um homem e uma mulher. Não é no modelo jurídico que você chega ali no cartório e celebra e depois, segundo as regras da lei, você quando quiser vai lá e se divorcia.
E hoje está muito fácil se divorciar. Antigamente até havia uma certa resistência da lei, mas hoje a lei ela é tão flexível que logo quando alguém protocola um processo de divórcio, de imediato o juiz já defere o divórcio. Não precisa nem da aquiescência do outro, não precisa nem de motivo. Diz a história, o ditado popular, que quando um não quer, dois não brigam. Hoje, na justiça, quando apenas um não quer, dois não ficam casados. Mas esse conceito é um conceito cultural, secular, mundano, que não é o projeto de Deus para o casamento. Primeiro, porque o casamento, volto a repetir, ele não é celebrado apenas entre um homem e uma mulher. Malaquias, capítulo 2, versículo 13 em diante, olha o que está escrito. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha só, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Veja que a esposa foi chamada por Deus de a mulher da sua aliança. Isso deixa bem claro qual foi o enfoque bíblico acerca do casamento. A expressão, a mulher da sua mocidade, é preciso que você observe isso, porque se refere ao fato de que ela foi a companheira desse homem desde o início da sua vida adulta, e não deveria ser desprezada depois de velha. Então olha que nós estamos caminhando aí para algo que transcende a relação entre um homem e uma mulher. Mas você pode pensar que essa fidelidade é apenas em relação ao homem? Olha Provérbios 2:16, o que diz: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras e que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Observe comigo, a mulher que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança de seu Deus. É preciso que eu explique um detalhe. A expressão amigo aí não é aquela que nós usamos casualmente, costumeiramente hoje. Amigo hoje é alguém que eu tenho uma certa intimidade, uma certa relação de bem-querer. Pode ser amigo homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. A amizade é tradução desse amigo hoje. Só que nesse tempo histórico aqui, amigo era uma expressão utilizada para definir não apenas um amigo nesses termos que eu compreendo hoje. Não, amigo aqui significa alguém que eu amo. E esse amor não é um amor qualquer, é o amor eros. Amigo aqui é o namorado, é o esposo. Então, nesse sentido aqui, a tradução seria: a sabedoria livra você da mulher que abandona o marido da sua mocidade e se esquece da aliança de seu Deus. Traduzido amigo, você tem que entender que junto com a ideia de abandonar o marido da sua mocidade, está também acompanhado aí o quê? A aliança que se firmou com Deus. Então, olha que a Bíblia fala para o homem e também fala para a mulher, que na relação que se estabelece por meio do matrimônio, do casamento, há algo maior do que um pacto, um contrato que pode ser dissolvido a qualquer momento, porque nós estamos diante de uma aliança.
E quando a Bíblia fala de aliança, é preciso que eu entenda esse texto na visão bíblica. O que é que significa aliança segundo a visão bíblica? Êxodo capítulo 34, versículo 28, nos dá a ideia do que é uma aliança. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Já estamos aí introduzindo uma visão bíblica do que é que significa a aliança. A aliança é um pacto, é algo que se celebra não apenas em relação ao ser humano, mas também em relação a Deus. Êxodo 24, versículo 4, 7 e 8, você tem uma ideia de que essa aliança que foi firmada entre Deus e o seu povo, ela foi celebrada com base em sangue. Êxodo 24, 4, 7 e 8 mostra que as alianças que eram celebradas, segundo a tradição e a cultura hebraica, geralmente envolvia sangue. A expressão em hebraico é berehit, que significa acordo, compromisso, pacto celebrado com sangue. Acordo, compromisso, pacto celebrado com sangue. O escritor aos Hebreus faz menção a isso no capítulo 9, versículo 18. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. O sangue, entre outros simbolismos, evoca conceitos fortíssimos acerca da força, da intensidade desse pacto de aliança. Porque sangue dá ideia de vida, sangue dá ideia de sacrifício, sangue dá ideia de algo que não se dissolve por qualquer tipo de situação ou contexto. Agora, entre os povos antigos, 3 elementos se destacam para que fosse feita uma aliança: juramentos, objetos memoriais e testemunhas. Ou seja, geralmente, entre os antigos, uma aliança exigia juramentos, objetos memoriais e testemunhas. Você quer ver só uma coisa? Quando Deus faz uma aliança com Abraão, lá repetida em Hebreus capítulo 6, versículo 13, nós percebemos que essa aliança que Deus celebrou envolve um juramento. E como Deus não tem ninguém superior a Ele, para quem Ele possa submeter esse juramento, olha o que diz o escritor aos Hebreus. Eu vou ler com calma, irmãos, porque você precisa compreender a mensagem. Hoje é difícil se encontrar pessoas pacientes e concentradas para querer absorver uma mensagem expositiva, mas a igreja de Valente, ela tem essa capacidade. Hebreus 6 e 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. O que é que isso significa? Que uma aliança envolve um juramento porque ela é feita para não ser quebrada. Ela é eterna. Principalmente uma aliança que é celebrada também diante da presença de Deus. Eclesiastes 5, 4 e 5
diz o seguinte: a palavra de Deus fala sobre quem jura e não muda. E diz o seguinte: é melhor não fazer um voto do que votar e não cumprir. Ou seja, se eu faço um voto, esse voto é feito para não ser rompido. Mateus capítulo 5, versículo 37, é uma confirmação disso. O que é que Jesus Cristo fala? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Como é que tem que ser a palavra do crente? Sim, sim, não, não. Ou seja, o crente, ele a princípio não precisaria assinar contrato. A princípio, o crente não precisaria de um documento escrito. Por quê? Porque a palavra dele se garante pela própria palavra. Porque aquele que promete e não cumpre é procedente do maligno. Então, se isso vigora em relação a qualquer promessa, agora imagine isso diante dos votos matrimoniais que nós confirmamos segundo tudo aquilo que nós vivemos no nosso casamento. Então, no casamento nós fazemos promessa, nós votamos. Você promete ser fiel na alegria, na riqueza, na abundância, na dor, na hora da prova, e aí você declara: prometo. Você faz o que ali? Você faz um juramento. Então, esse juramento matrimonial é importantíssimo e deve ser lembrado frequentemente por você. Eu fiz um juramento. E esse juramento que eu fiz, eu não fiz só em relação à minha esposa. Eu fiz diante dela e também diante de Deus. Agora, tem algo mais, que são os objetos memoriais. O que é que significa isso, pastor? Quando a gente geralmente se depara com uma aliança no Velho Testamento, essa aliança ela é confirmada por uma representação física. Envolve sempre uma troca de objetos, uma dação de presentes. Quer ver? Abraão, por exemplo, quando ele fez um pacto com Abimeleque, lá em Gênesis 21 e 28, ele doou carneiros e plantou uma árvore. E aquela árvore que ele plantou, aqueles carneiros que ele doou, celebraram aquela aliança. Jacó e Labão, eles fizeram o quê? Pegaram um monte de pedras e estabeleceram ali um memorial como prova do pacto entre eles. Gênesis capítulo 31, 43 em diante. O próprio Deus, depois do dilúvio, quando ele livra a Noé e a sua casa, que Noé faz aquele sacrifício de adoração, o que é que Deus faz? Deus estabelece um memorial. Ele coloca no céu um arco-íris e diz: toda vez que você olhar para este arco-íris, você vai estar diante de um pacto que eu não vou mais destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Deus faz uma promessa e estabelece um memorial. Jonatas e Davi, eles logo criam uma aliança de amizade muito forte, muito profunda. E como se confirma essa aliança? Jonatas pega a sua capa, Jonatas pega a sua espada e doa para Davi. E diz: agora nós somos um só. Nós estamos juntos. Vamos preservar a nossa amizade. E Jesus Cristo, lá em Lucas 22, 19 e 20, antes de passar pelo Calvário, o que é que ele faz? Fazer isto em memória de mim. Ele estabelece a Santa Ceia como o quê? Como um memorial de algo que está baseado em uma aliança, em uma promessa, em um juramento, em um pacto. Ele diz o seguinte: façam isso e lembrem-se de que eu morri por vocês, eu ressuscitei, mas eu voltarei para buscar a sua igreja. Agora, o casamento também envolve uma aliança. E uma aliança que nós escolhemos algo, está aqui no seu dedo, anelar, que refere-se como um memorial. A Bíblia não fala desse anel de ouro, mas culturalmente nós estabelecemos que isso aqui é um memorial. Não é à toa que um dos momentos mais
importantes do casamento, para mim que celebro o casamento, é a troca de alianças. Porque ali os noivos fazem juramentos, e depois que fazem os juramentos, eu peço para eles dizerem: e como prova desta aliança, eu te entrego este anel. E é de ouro de propósito. O material da aliança é de propósito, porque o ouro é resistente, é material que resiste, né? A minha já tem aqui, vai chegando aí algumas décadas, e está aqui firme e forte, inabalável. A aliança, ela é feita de ouro porque passa pela prova e não se dissolve, passa pelo fogo e não se dissolve. Então, casamento envolve um juramento, casamento envolve um memorial, e casamento envolve o quê? Testemunhas. Testemunhas. Os irmãos lembram que o primeiro milagre que Jesus Cristo celebrou foi lá nas bodas de Caná. Está em João capítulo 2, versículo 1. Ali Jesus participa de um casamento. E o casamento exige testemunha. Não dá para fazer casamento secreto. Não existe casamento que você celebra só entre um homem e uma mulher às escondidas. Nem a lei brasileira diz que isso é casamento. Isso pode ser tudo, mas não casamento. Por quê? Porque casamento exige testemunhas. E biblicamente, essas alianças que se celebravam no Velho Testamento, esses acordos que se faziam, também exigiam testemunhas. Você quer ver só? Gênesis 23, versículo 12. Quando Abraão compra o campo de Macpela para sepultar sua esposa Sara, olha o que acontece. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra. Olha a multidão de testemunhas. Assim o campo de Efron, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et. Olha, testemunhas repetidas aí em dois momentos nesse texto. Eu me lembro também de Ruth. Quando Boaz se apresenta como o remidor, ele chama toda uma nuvem de testemunhas lá em Ruth 4 e 9 e diz: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Hoje vocês são testemunhas disso. Então, voltando aqui, recapitulando, uma aliança matrimonial envolve um juramento, envolve um memorial e envolve testemunhas. Mas para que tudo isso? Por que tudo isso? Você acha que Deus precisa de tudo isso para que a sua palavra se cumpra? Não. A aliança que Deus estabelece, e o casamento é uma aliança estabelecida por Deus, é uma aliança para benefício nosso. Então, por que é que eu tenho que celebrar esse casamento na frente de uma grande nuvem de testemunhas? Porque quando eu tenho pessoas ao meu redor, eu preciso lembrar que eu tenho que dar satisfação dos meus atos a muito mais pessoas do que eu posso imaginar. Casamento não é brincadeira. Irmãos, eu estou fazendo todo esse percurso bíblico para mostrar para você que casamento não é brincadeira. Casamento não é algo que você entra com o intuito de, se não der certo, eu termino. Casamento não é algo que você entra com o pensamento de, quando eu não estiver satisfeito, eu simplesmente encerro e vou embora. Isso é o que a sociedade moderna pensa, mas a igreja de Jesus Cristo, ela é coluna e firmeza da verdade. Volto a dizer, o casamento é algo formal diante de Deus. Você não dá para se casar juntando trapos. Porque hoje, a união matrimonial, o casamento, entre aspas, comercial, o concubinato, é equiparado pela lei ao casamento. É equiparado, mas não é casamento. Ficou claro, irmãos? Nem a lei brasileira diz que esse juntar trapos é casamento. Ela diz, é equiparado a. Mas isso é uma visão jurídica,
cultural da nação brasileira, mas essa igreja, ela vive o espiritual, o sobrenatural. Casamento é muito mais do que um acerto jurídico. Casamento é mistério. Irmãos, é tão forte, tão poderoso essa questão de casamento. Isso foi inclusive Clary que me alertou, que a relação sexual, ela planejada segundo o padrão divino, ela só deve ser feita entre um homem e uma mulher, e apenas e somente entre um homem e uma mulher. Porque toda vez que você se relaciona com uma mulher, ou a mulher com um homem, você carrega em si a carga genética do outro. Há uma alteração genética no corpo do homem e da mulher decorrente do ato sexual. Para você entender que há algo muito mais poderoso do que um simples juntar roupas ou juntar escova de dente, né, em uma determinada casa. Tem muita gente acreditando que pode viver com outra pessoa e achar que isso é casamento. E para piorar, negociando a sua fidelidade a Deus. Porque tem muita gente hoje que está amasiado, entre aspas, com medo de perder a aposentadoria. Isso diante de Deus, você está fazendo o quê? Você está naquele perfil, daquele quadro que viralizou aí na internet, de alguém que pergunta, você prefere, sei lá, 2 milhões ou Jesus? E todos escolheram os milhões. Então, aquele que vive amasiado com alguém, preocupado com o pãozinho de cada dia, está negociando a sua fidelidade a Deus. Não está entendendo a dimensão do casamento. Casamento é algo sobrenatural, é algo espiritual. A palavra de Deus diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então isso, irmãos, é algo muito relevante diante de Deus. E nós já estamos com a nossa mentalidade influenciada por esses valores do mundo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai perdendo as suas convicções e os seus valores e os seus princípios. Não brinque com coisas que provieram do coração de Deus. Você pode achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas de repente você vai estar debaixo de uma maldição e você não sabe por quê. Irmãos, esse pacto que nós celebramos diante de Deus, volto a dizer, não é porque Deus precise disso, é nós que precisamos. A palavra aliança e compromisso podem muitas vezes soar como uma obrigação insuportável. Tem gente vivendo dentro de um casamento um verdadeiro drama. Eu ia usar outra palavra muito poderosa, mas eu não vou usar. É um verdadeiro drama. Tem gente que já está casado há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. E dentro dessa aliança, preservando essa aliança, vive o pior dessa terra. Preste atenção, se casamento é projeto de Deus, você tem que viver esse projeto de Deus, porque Deus é pai, e Deus não maltrata seus filhos. Se há algum problema no teu casamento, não culpa Deus. Não chega para mim, depois do que eu disse para você, e diga: o pastor falou que casamento não se pode dissolver, que Deus abomina o divórcio, então eu vou viver minha vida toda sofrendo, porque eu tenho que preservar meu casamento. Isso é uma escolha sua. Isso é uma decisão sua. Não coloca Deus nesse negócio. Deus, ele só foi o alvo do seu juramento. Por que foi que eu escolhi esse texto aqui? Justamente esse texto, que foi lido pelo pastor Edivaldo em Josué capítulo 9, versículo 3. Há algo aqui de misterioso. É Josué capítulo 9, versículo 14. A história dos gibeonitas, se você não prestou atenção na leitura, eu vou fazer um resumo rápido para você entender, né? Josué tinha conquistado 2 grandes batalhas, Jericó e Ai,
E a fama percorreu a região. Os gibeonitas, vizinhos de Israel, sabendo da fama, se atemorizaram. Armaram uma estutícia. Se vestiram com trapos, com roupas de maltrapilhos, armaram o esquema e chegaram lá, na presença dos hebreus, e declararam: viemos de longe. Nossas roupas já estão rotas da viagem. Estamos peregrinando. Subimos da fama de vocês. Então, por favor, vamos fazer uma aliança. Vocês preservam a nossa vida. Juram que não vão nos matar, que vão nos tratar como amigos. A ideia dos gibeonitas foi essa. Olha que eles chegaram com uma estutícia, com um engano. Seduziram os hebreus. E aí no versículo 14, você tem a conclusão da ópera. No versículo 14: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao... Você pode repetir comigo? E não... Só para você gravar. E não... E Josué fez paz com eles. E fez um acordo com eles. Disse que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué jurou. Os anciãos juraram. Sem prudência, sem cautela, sem perguntar a Deus, sem saber, Senhor, é da tua vontade. Celebraram uma aliança. Com toda essa formalidade que eu acabei de explicar para vocês aqui. Celebraram um pacto com os hebreus. 3 dias depois, a máscara cai. A astúcia se revela. Aí você pode dizer: não, se o acordo foi feito com base no engano, não haveria por que os judeus manterem a palavra. Se foi celebrado com engano. Mas não, você percebe no capítulo 9, no capítulo 10, que aquela aliança que foi feita com base no engano, teve que ser mantida. E teve um momento em que os gibeonitas foram atacados por outros povos cananeus, chamaram os hebreus e eles tiveram que ir defender os gibeonitas. Ficou por aí? Não. 400 anos depois, o rei Davi está no trono. E a notícia chega de que o rei Saul, seu antecessor, matou os gibeonitas. E Davi é lembrado do pacto, dessa aliança celebrada com Josué 400 anos depois. Sabe o resultado do que aconteceu? Porque Saul descumpriu aquela aliança. Houve fome na terra. A desgraça estava na nação de Israel. Procura daqui, procura dacolá, qual é a razão? E alguém descobre: foi por causa de que Saul rompeu o pacto com os gibeonitas. Davi chama os gibeonitas e pergunta: e aí, o que é que eu posso fazer para restaurar a aliança? E os gibeonitas disseram: olha, a gente não quer nada contigo, a gente não quer nada com os hebreus, agora me dá 7 filhos de Saul. E Davi teve que matar 7 filhos de Saul para preservar uma aliança que foi feita com base no engano. Você está entendendo o que é a visão bíblica, o princípio bíblico de uma aliança? A aliança é inquebrável. A aliança é inegociável. Você paga o preço e vive a aliança. Agora, qual foi o resultado daquela aliança restaurada? A prosperidade de Israel. Diz a história que quando aquela aliança foi restaurada, a prosperidade voltou para Israel. Porque vale a pena você cumprir a aliança com Deus. Vale a pena você cumprir a aliança que você faz com Deus. Ah, pastor, é comum isso chegar para mim, como pastor e como advogado. É porque eu fui enganado. Eu não sabia que ele era assim. Ele só se revelou depois do casamento. Quando ele estava namorando, era um docinho de coco. Era bem, meu amor.
Mas depois que a gente assinou os papéis, que chegou em casa, ele se revelou como um homem violento e cruel. Quem mandou você não consultar a Deus? Quem mandou você não ter prudência? Na hora que você devia estar analisando os fatos, você estava só no beijinho, no abraço, para não dizer em outras coisas. Estava aproveitando do bem bom. Porque tem gente que acha, quem dera que os jovens estivessem todos aqui hoje. Porque essa parte é para vocês. Vocês acham que casamento é só relação sexual. Então, eu não estou casado, eu sou crente, eu quero ter relação sexual, eu vou casar, coitado. Sabe de nada, inocente. Olha para esse povo aqui todo aqui, feliz da vida. Todo mundo alegre aqui, olha a cara de felicidade. É só vitória, né, Miguel? Irmãos, aproveitem a mocidade de vocês, quando vocês forem tomar uma das decisões mais importantes da vida de vocês, para consultar Deus. Senhor, é da tua vontade? É isso mesmo que é o teu projeto para a minha vida? E vai observando. É claro, ninguém é perfeito. Eu vou falar sobre isso agora. Ninguém é perfeito. Se você ficar querendo encontrar o homem perfeito ou a mulher perfeita, você vai morrer tiazinha ou tiozão. Não tem ninguém perfeito. A questão é, do jeito que ela é, do jeito que ele é, dá certo comigo? É a pergunta. É você saber o material que você está levando. Jácio comprou uma Fubica aí em 1919, ele sabe o material que tem. Pneu fino, carburador já passado uma lixazinha. Ele sabe, ele está lá com o carrinho dele satisfeito. Ele não vai botar 120 naquela Fubica Ford. Não vai a 120. Está entendendo o mistério? É uma Fubica Ford. Ele está feliz da vida, porque ele sabe o material que ele tem lá na garagem. Tem outros carros também, de outras maneiras. Então, o ser humano não é um objeto, não é uma coisa, não é um carro. Mas é alguém com seus defeitos, com as suas qualidades. E você tem que observar. Porque a pior coisa do casamento é você entrar no casamento achando que você vai mudar alguém. Aí você já começou o grande drama do casamento. É você dizer, não, quando eu casar eu mudo. E aí, volto a dizer, a gente precisa fazer uma palestra só para jovens, sobre casamento, só para jovens. Volto a dizer, aquele gatinho da escola, o menino paquerado pelas meninas da sala, do colégio inteiro, geralmente é o pior partido para se casar. Por quê? Porque aquele gatinho vai continuar gatinho, preguiçoso, deitado no sofá, lambendo as unhas, narcisista, bonitinho, mas ordinário. Mas tem aquele na sala que ninguém dá valor. Um Luan da vida, coitado, que era desqualificado esse rapaz. Cadê a irmã Carla? A irmã Carla não está aqui não. Aí. A irmã Carla investiu. Orou, viu que era de Deus. Aí agora, o patrimônio aí, inalienável da irmã Carla aí. Bonitão. Homem de Deus, crente, empresário bem sucedido. Quem diria, né? A irmã Clari veio buscar em Coité esse rapazinho aqui, pobre, feio, morava longe. Magro, que o paletó listrado era de uma listra só, irmão Miguel. Era muita coragem. Os colegas da escola diziam, tu é doida, menina, vai casar com esse menino aí. E ela dizia, não, mas eu sei, eu creio, eu sou uma mulher de fé. Eu vou investir. Rapaz, eu conquistei minha namorada com um Fiat 147 a roda ao gás. O cheiro era pesado. E essa mulher me amou tanto, que ela foi tão iludida que acabou acreditando que estava dentro de um Monza. Roda ao gás é bujão. É cheiro de gasolina. Não é cheiro de gasolina, é cheiro de gás, de querosene, de GLP. Então, irmãos, casamento é isso. Casamento você casa e deve saber o que você está levando. Mas você casou, agora a coisa muda. Agora você tem que crer no sobrenatural de Deus, no impossível. Porque a minha amada esposa, ela não brigava, ela orava. Era o joelho calejado que fazia diferença. Até hoje é assim. Quando ela quer me mudar, ela não briga, ela ora. Ela vai dizendo do jeito que ela quer. E aí o Deus de aliança, que fez prosperar Israel,
vai abençoar o teu casamento. Então, se você calar a tua boca, confiar no Senhor e acreditar no poder da oração, vai mudar muita coisa. Agora, tem outro segredo aí: ninguém muda ninguém. Por isso que o casamento às vezes vira frustração, porque você quer que o outro se enquadre no seu padrão, e ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Eu tenho 1000 defeitos, mas minha esposa, tenho certeza que ela, se eu perguntar, quer que eu mude em quê? Ela não vai dizer, não, do jeito que você é, tá bom. E eu com ela também. Ninguém está falando de padrão de perfeição, está falando de amor. O que é que mantém um casamento feliz? Amor. E amor é você aprender que o casamento não é para trazer aquilo que você não tem. Ninguém pode suportar um fardo desse, de entregar aquilo que você não tem. Então você casa com alguém e espera daquela pessoa que ele te dê algo que você não tem. Para com isso. Aprende a amar o teu marido, a tua esposa, como ele é. E às vezes esse amor é suportar. Né? Pastor Kleber ronca. E ronca muito. É um trator de esteira desgovernado. Ali meu imitador está ali, Pietra me imita ali, roncando lá. Como é, Pietra? O negócio é pesado. No início minha esposa se assustou. Depois ela se conformou. Fazer o quê, né, cara? Tem que levar o produto inteiro. É o ônus, é o bônus e é o ônus junto também. Casamento é isso. E aí, vai um conselho aqui para as mulheres. Às vezes você quer que o homem seja sua amiga. Esse é o grande problema das mulheres. Quer um homem que seja sua amiguinha. Como é que é isso, pastor? Ela quer que o homem adquira uma natureza feminina. O homem tem que ser gentil, delicado, de bom gosto, né? Todo higienizado, né? Todo banhificado, todo perfumizado. E aí ela vai querendo um amiguinho. Quando pensar que não, perdeu o marido. Tem um amigo em casa, uma amiga. Porque o marido faz de tudo, menos ser o marido. Então, agradeça a Deus pelo teu marido como ele é, homem. Homem é homem, mulher é mulher. Quem foi que deu um forte aí? Homem é homem, mulher é mulher. Não é isso, chefe? Então você tem que aprender a gostar do jeito que é. Se teu homem não sabe combinar a roupa, louve a Deus. É homem. Se teu homem não gosta tanto de tomar banho assim, é homem. Você vai devagarzinho, ajustando, amoldando. Você mesmo limpa o produto. Você mesmo faz a limpeza do veículo. Limpa o carburador, né, Jássio? Tem até retífica, né, a irmã está falando ali. Irmãos, casamento é isso. Deus planejou o casamento para você viver o reino de Deus na terra. Agora, casamento é com base em amor. E amor está lá em 1 Coríntios 13. Tudo suporta, né? E quando você não consegue, você crê. Você vai crer e acreditar no milagre de Deus. Porque o Deus a quem você serve, Ele é um Deus de aliança. Então preserva a aliança, persiste na aliança, confirma a aliança, que Deus vai te abençoar poderosamente. Casamento é a união de dois que se transformam em um. Casamento tem características, perfis. E essa unidade ela é misteriosa. Porque a solteirice não tem nada a ver com casamento. Então se você quiser ficar no casamento com o perfil de solteiro, vai dar problema. E o que é perfil de solteiro? O solteiro, por natureza, ele é egoísta. O solteiro, ele vive para si. O solteiro cuida das suas coisas. O solteiro que trabalha, o dinheiro que ele tem para ele.
ele compra as coisas dele, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele, ele cuida da vida dele, viaja quando quer, volta quando quer, ele cuida dele. Mas na hora que você casa, aí vocês adquirem uma nova natureza. Então, não dá para você entrar num casamento mantendo o perfil de solteirice. Isso nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. Nos grandes detalhes é o quê? Finanças. A vida financeira do casal não pode estar separada. Não deve estar separada. Se está separada, tem problema. Esse casamento não está vivendo o projeto de Deus, a unidade de Deus. Ah, pastor, mas é porque ele gasta tudo. Ele não guarda nada. Ah, porque ela é perdulária, ela gasta tudo e mais um pouco, fica devendo na praça. Irmãos, por trás de desequilíbrio financeiro tem problemas emocionais, que tem que ser tratados e enfrentados. As finanças de um casal, segundo o projeto de Deus, têm que ser unidas. Eu me lembro de um casal de empresários que viveu um tempo de bonança, de prosperidade. E aí ele comprou casa de praia, comprou apartamento e carro de luxo, e viagem, e vida desfrutando. Mas um belo dia, o projeto financeiro daquele homem quebrou. E quando quebrou, comprometeu o nome da mulher. Agora ela estava com ódio do marido. E aí vem para mim, eu disse, vem cá, quando estava no bom, no iate, no avião, no restaurante de luxo, você estava feliz, não estava? Ah, estava. Agora que você está na dificuldade, é a hora de você cumprir a promessa. Na riqueza e na promessa, na pobreza. Ninguém quebra porque quer quebrar. Às vezes o negócio não deu certo, errou. Agora, também é errado o marido está passando por dificuldade e não falar para a mulher. Aí ele vai começar a tomar dinheiro emprestado para manter um padrão de vida que ele não pode dar para ela. Então veja como a vida financeira tem que ser em comunhão, em unidade. Vocês têm que se comunicar nas finanças. Um belo dia um empresário que não é crente me procurou, que queria se casar e queria fazer um documento para que ele casasse com separação total de bens, um pacto pré-nupcial. Eu disse, rapaz, não casa não. Casa não. Porque tu já está entrando no casamento planejando o divórcio. Você já está programando o divórcio. E aí ele ouviu o meu conselho, não fez o pacto, casou, já tem uns 30 anos juntos, vivendo bem em paz. Não são evangélicos, mas o casamento está preservado, porque o princípio foi cumprido. Então o casamento é a unidade financeira, é a unidade de liberdade. Então se você tem rede social, a senha do meu celular é a mesma senha do celular de Clarinha. O acesso que ela tem ao meu celular, eu tenho o dela. Não dá para você estar casado e com um segredinho e dizendo, ah, você não me respeita, não respeita a minha privacidade. Quem disse que em casamento tem privacidade? Não tem privacidade de casamento, não. O que é seu é dela, e o que é dela é seu, até seu corpo não lhe pertence. A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem, e o corpo do homem pertence a... Não tem, a gente não é mais dono de nada. Nem o corpo a gente tem mais. Então, a unidade do casamento, ela é perfeita, plena, absoluta e completa. Ah, o homem quer viajar. A mulher diz, meu amor, não vá não. Eu vou porque quem manda em mim sou eu. E eu vou viajar. E aí você responde, mas é porque ela quer me controlar. Ela é controladora. Ela é dominadora. Eu volto a dizer, você deveria ter sabido disso antes. Você deveria ter entrado no casamento entendendo a natureza do outro. Agora que casou, você vai ter que viver. E para viver a unidade do casamento, você tem que renunciar. Então o casamento é a unidade completa e absoluta. O casamento envolve não apenas a unidade de corpo, mas também a unidade financeira, a unidade de liberdade, a unidade que nos torna um novo ser, uma nova criatura. Nós somos diferentes, mas juntos nós somos uma nova criatura. Os irmãos estão entendendo até aí? Deus queira que eu consiga terminar. Então o casamento, Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Irmã Menade até falou sobre isso sábado.
já estava aqui posto no meu estudo de hoje. Deuteronômio 24:5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano, ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. E fará feliz a mulher com quem se casou. Então o texto aí é um mandamento divino, dado como palavra de Deus para os hebreus, de que durante um ano inteiro os homens, eles não deveriam nem ser convocados à guerra, deveriam ficar recolhidos em casa, dando prazer à mulher. E é claro, esse ano sabático para o homem e para a mulher, é o ano de você gerar o quê? Intimidade. De gerar o quê? Companheirismo. De gerar o quê? Fortalecimento da unidade. Porque você não pensa que é fácil você sair da casa da mamãe e do papai e da noite podia acordar na casa de um estranho. E está dividindo tudo com aquele estranho. Por mais que você tenha namorado e noivado, não é igual ao casamento. Casamento agora é acordar e dormir junto. É misturar a farinha e o feijão. É estar juntos o tempo inteiro. Então você precisa conhecer o outro. Esse um ano sabático é porque naquele tempo o namoro não é como hoje. O namoro de hoje não precisa nem a semana. Porque quando o cabra começa a ensegurar, vai para a casa do sogro. Eu vivi isso lá com Clary, lá em Santo Estevão. No último ano de noivado era 52 semanas, 52 viagens para Santo Estevão. Lembra, meu amor? Naquele cadete prata. Aí o sogrão disse assim: rapaz, esse negócio está muito sério. Vai casar quando? Depois de 52 viagens ininterruptas. Então hoje, esse ano sabático, ele já se dilui um pouco, porque o namoro hoje já não é como aquele tempo, né? Você já adquire uma intimidade, claro, a intimidade de crente, né? A intimidade respeitosa. Aleluias. Efésios 5, 28 a 29. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. De quem é a responsabilidade pela sustentação do casamento? O homem. Porque o homem age e a mulher... O homem age e a mulher reage. Então a mulher espera do homem que ele assuma o seu papel de homem. Aguarda um homem provedor, um homem seguro, um homem firme, um homem que passe para ela confiança, que ela possa sentir força, que ela possa acreditar. E quando ela percebe que esse homem é tudo isso, aí ela entrega o que ela tem de melhor. Então o homem age e a mulher reage. Mas quando o homem é vacilão, fraco, medroso, que tem homem hoje que tem medo de barata, medo de gia, medo de aranha, de mariposa, sai gritando de sapo. Eu confesso que eu tinha um medinho, mas quando eu casei, acabou o medo, meu irmão. Eu tenho que enfrentar agora, porque no casamento uma barata é o dragão. E quando o homem pisa na barata, ela desmatou o dragão, meu herói. É assim que a mulher espera que o homem seja. Corajoso, valente. Faça qualquer negócio, meu amor, para você estar bem. Aí a mulher também reage. E ela entrega o que ela tem de bem e de bom e de melhor. Casamento é essa unidade. É o homem amando a sua mulher de tal forma que Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E a mulher, ao responder a isso, entrega o que ela tem de melhor. Cada um no seu papel. Irmãos, casamento é plano de Deus. E Deus não faz nada ruim. Deus não faz nada imperfeito. Deus, Ele cria e projeta para que a gente possa viver o reino de Deus aqui na terra. Se está dando errado, eu vou dar uma sugestão para você. Para de culpar o outro. Para de culpar o outro e assume a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade e diga assim: eu vou mudar.
Eu vou pegar a palavra de Deus, vou me apropriar das promessas de Deus, dos princípios de Deus. Eu vou viver a plenitude do Evangelho dentro da minha casa. E fazendo isso, Deus vai abençoar poderosamente o meu casamento, a minha família, o meu lar, a minha casa. Ele está nesse negócio, porque Deus projetou tudo isso para que o nome dele seja glorificado aqui na terra. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe poderosamente.